Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site www.brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais de agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de recebermos aqui o economista e também engenheiro, Dr. Carlos Araújo, ele que é consultor sênior da PRX. A PRX é uma empresa do grupo TOTUS. Dr. Carlos, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu tenho a certeza que nós vamos ter uma oportunidade de proporcionar ao nosso telespectador uma série de novas informações, uma visão um pouco diferenciada da cadeia produtiva do setor sucroenergético e falando um pouquinho das perspectivas e dos gargalos que o setor tem e sugestões de como resolver esses gargalos. Ronaldo, agradeço o convite, estou aberto a discutir e apresentar as minhas ideias para o desenvolvimento do setor e a perpetuidade do setor. Eu queria que você, de forma resumida, apresentasse o seu currículo para quem não lhe conhece ainda. Tá bom. Eu sou economista, trabalhei no Centro de Tecnologia da Copersucar, depois eu fui para o setor de construção civil, aí continuei estudando, fazendo FGV, terminando eu fui para o IBMEC, fazer finanças, aí eu já me desloquei para a área de soja, atuei numa empresa de soja por 2 anos, aí eu tive a oportunidade de ir para a Universidade de Harvard, fazer um curso de planejamento estratégico, sempre integrando a academia com a atividade profissional. Depois eu fui trabalhar na indústria automotiva e retornei ao setor sucroalcooleiro. Eu estou há 8 anos atuando diretamente na área de planejamento e custos dentro do setor sucroalcooleiro e estou concluindo minha tese de doutorado na Universidade Metodista de Piracicaba. Belíssimo currículo, parabéns. Essa questão de custos no setor das usinas, essa é uma questão que ela é vista da maneira como deveria ser vista? Não, nós estamos iniciando ainda, estamos caminhando para um processo de gestão efetiva de custo. Porque até 1979, 89, desculpe, o governo determinava quanto a usina ia produzir e quanto ia custar o preço do álcool e do açúcar. Então, o usineiro ele não tinha uma preocupação efetiva com o custo. Hoje, o açúcar e o etanol, praticamente uma commodity, quem define o preço é o mercado. E como eles não têm o custo efetivo na mão, eles estão perdendo muito dinheiro. Porque hoje, a maioria das usinas, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar que a maioria das usinas não conhece seus custos de produção. O que eles fazem é uma administração de fluxo de caixa. Qual é a maior dificuldade para se chegar a um custo, a definição, ao conhecimento desse custo? É ter a coragem de fazer o custo exato. O que nós encontramos é que a informação não vem corretamente do campo, depois os custos são manipulados para atender uma determinada gerência, uma determinada diretoria. E a hora que chega no topo da gestão, esses custos estão totalmente alterados. Pela sua experiência e conhecimento, Dr. Carlos Araújo, cada usina deveria ter a sua planilha de custo real, até para que um processo de tomada de decisão do executivo maior pudesse ser eficiente, eficaz. A divergência, agora vamos falar do custo de uma usina numa região para outra, de uma usina perto da outra. Sim, a divergência entre usina ao lado da outra. Tá. Por exemplo,
Muitas usinas não consideram depreciação. Tá. Muitas usinas não consideram custo de capital. Então, agora as usinas estão considerando o custo do arrendamento, mas antes não consideravam isso. Então, a formação de custo em si, ela não está bem especificada. O PSEG está fazendo um bom trabalho para melhorar a qualidade dos custos, né? Mas existe ainda algumas arestas a serem aparadas. A minha recomendação é que nós trabalhamos com o custo padrão. Se você tem um ambiente de produção, você sabe exatamente que variedade será plantada, quanto de insumos será utilizado, qual a quantidade efetiva de horas máquinas serão trabalhadas. Tudo isso você definindo como padrão, o custo sai automaticamente. Se nós não temos o conhecimento do custo, nós estamos na frente de um problema maior, que é uma questão de gestão. Sem dúvida nenhuma. Como é que você analisa hoje a gestão nas nossas unidades industriais? Hoje nós encontramos na maioria dos grupos, né, quer nacionais ou internacionais, são pessoas que não conhecem efetivamente o setor sucroalcooleiro. Ou eles vieram de outros setores e agora estão adaptando, conhecendo como que funciona o setor, para depois adotarem as suas metodologias. Porém, nesses 4, 5 anos, com a crise de 2008 e queda de produtividade da cana-de-açúcar, isso levou as usinas a prejuízos incalculáveis, levando até mesmo o setor estar em risco. Como fazer para resolver isso? Essa crise de gestão que eu coloco em meus artigos, eu não acredito que seja somente do setor sucroalcooleiro. Eu acho que isso acontece em empresas multinacionais de outros setores e até mesmo no governo. O que nós precisamos definir é formar uma equipe de gestores com uma boa formação acadêmica, com experiência no setor e querer fazer a coisa certa. Com isso você tem condição de formar um plano de trabalho de curto, médio e longo prazo. E com isso você tornará o nosso setor autossustentável, porque o nosso setor não precisa do governo. O nosso setor tem condição de atuar independente do governo. Nós fizemos pelo Brasilagro, entre novembro e dezembro, fizemos 9 programas, entrevistando 11 personalidades. O programa tinha um mote, a origem, os fundamentos da crise, que na verdade começou em 2007, em 2008, com a crise financeira internacional, ela se agravou apenas. E o que a gente constatou foi o seguinte, Carlos Araújo, as usinas que vão bem, aí segundo o Banco Itaú BBA, define que 1/3 das usinas vai bem, 1/3 precisa de injeção de capital e 1/3 não tem mais o que fazer. O que define esse 1/3 que vai bem é aquele onde a gestão é mais eficiente, é mais eficaz. E tirando o pessoal do meio, aquela outra ala do 1/3 que não tem mais jeito, chegou a essa situação também porque não tinha gestão. O setor nunca se preocupou em formar gestores, a verdade é essa. Exatamente. Até porque, até o final da década de 90, a regra era exatamente essa que você começou o programa discorrendo sobre ela. O governo administrava, tutelava totalmente o setor. Questão de custo de fretes, questão de compra de cana de seus fornecedores, o preço que tinha que pagar, o mix de produção. Você acredita que talvez houvesse tido um erro também do setor produtor, no sentido de se preocupar em formar um novo grupo de executivos que pudessem avançar nessa condução, nessas usinas? O que aconteceu é que existiam muitas empresas familiares, né? Então esse foi um dos grandes problemas do setor. E depois que começou a profissionalização. Hoje você encontra usinas totalmente familiares, mas profissionalizadas.
Então, nós temos como exemplo a Alta Mogiana, que é uma usina em excelência em gestão. Então, eu acredito que não é o setor que está ruim, é a gestão das empresas que ficam devendo ao setor. Isso implica também em um reflexo na entidade ou nas entidades que representam os usineiros, que são acusadas, inclusive, pelo próprio governo de não cumprirem acordos, de não serem confiáveis. Isso a presidente Dilma Rousseff tem dito e repetido. Ela fala, já fui traído pelo setor, não confio no setor. O setor não cumpre o que fala. O que a gente encontra é que esses centros representativos ainda esperam do governo. A tutela do governo. A tutela do governo. E veja bem, hoje o governo tem uma linha de crédito para você financiar um jatinho executivo da Embraer por 3% ao ano num período de 10 anos. Para você fazer o Pró-Renova, a taxa de juros é 6% ao ano. Como que para o avião você tem 3%, para fazer o Pró-Renova da renovação do canavial você tem que pagar 6, 7,5%. Então, o que falta também é as organizações responsáveis pela união das usinas terem um pouco mais de conhecimento do que está acontecendo nas usinas. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já com o consultor sênior da PRX, Carlos Araújo. De volta com a TV Brasilago, recebendo hoje aqui nos nossos estudos em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, o economista e engenheiro Carlos Araújo, que é consultor sênior da PRX. PRX, eu queria que você contasse um pouquinho da história. Quem trabalha com tecnologia da informação sabe o que é PRX, sabe o que é Grupo TOTS. Mas a PRX teve um início, foi pioneira lá em Assis, depois ela acabou se consolidando no mercado, acabou sendo incorporada pela TOTS, que é uma empresa hoje que lidera o setor, não é? Exatamente. A PRX foi fundada há 22 anos atrás, fazendo um sistema específico para a Nova América. E com isso se expandiu para todo o setor. Hoje nós atendemos 70% do mercado sucroalcooleiro e atuamos também no mercado de soja, no mercado de algodão. Então, hoje nós somos os maiores fornecedores de softwares de gestão do agronegócio no Brasil. A grosso modo, como é que você analisa a tecnologia disponível para as usinas e a sua utilização e a sua incorporação ao seu dia a dia na gestão dessas empresas? Hoje nós temos tecnologia através de computadores de bordo, que essa informação já vai para o escritório e do escritório chega para os tomadores de decisão. Então o tomador de decisão tem todo o processo interligado para a sua tomada de decisão. É só querer tomar decisão. Então, aí nós estamos falando de software, né? Software. Tá certo. E há conhecimento desses gestores dessas ferramentas? Hoje, eles utilizam, em média, 40% do potencial do software. Voltamos à questão da gestão. Voltamos à questão da gestão. Isso aí, desculpa, Carlos Araújo, você lembra uma história que um amigo meu me contou? Ele era consultor da Ford e tinha um economista contratado, à época, nessa década de 80, por um presidente da Ford, cuja função era fazer um relatório mensal. E esse economista tinha uma sala contígua à sala do presidente e a função dele era só fazer esse relatório. Vivia para fazer o relatório mensal. E era complicado, porque às vezes ele tinha férias e tal, ele interrompia para fazer o relatório mensal. Quando houve a fusão da Ford com a Volkswagen na criação da Auto Latina, o Dr. Wolfgang Sauer assumiu a presidência da Auto Latina e aquele presidente da Ford à época saiu, foi transferido para um outro país e o economista chegou lá na sala do Dr. Sauer e falou: daqui o relatório que eu já há tantos anos, há mais de uma década eu preparo. Aí o Dr. Sauer olhou aquilo lá, olhou, disse: eu não estou entendendo uma coisa. Que finalidade tem esse seu relatório? Falou: a finalidade eu não sei, mas eu sei que eu tenho que fazer esse relatório todos os meses aí.
Ele falou, mas você vê utilidade no que você faz? Eu falei, não, eu não sei, aí foge do meu conhecimento. E eu fico, às vezes, imaginando que há em empresas alguns processos, né? E quando a gente for falar de área industrial, deve ser pior ainda. Sim. Alguns processos que são mantidos ainda, da época lá de trás, que poderiam ser corrigidos rapidamente com a utilização de novos recursos, de hardware e software também. Exatamente. Não é? Se antigamente calculava-se, fazia-se o pirulito, né? A relação do corte de cana manual do cidadão, e aquele pirulito depois ia lá, levava na moto, na caminhonete, no carro, levava para a usina, fazia todos aqueles cálculos lá. Hoje você tem a medição instantânea na hora, né? Mas você está me dizendo que só 40% é a média da informação que do que o software pode é capaz, fazer. Somente 40% é utilizado. Nós temos um software chamado Prative. Esse software, na minha visão, é o melhor software que tem. Por quê? A principal a função do gestor é fazer o planejamento. Então você pode fazer o planejamento desde o preparo do solo até a colheita mecanizada ou manual. E o pessoal utiliza esse software mais como uma ordem de serviço do que como um software de planejamento. E com esse software eu posso ter já meu custo previsto. E poucas usinas utilizam isso. E as que estão utilizando estão tendo resultados significativos. Você vê deficiência ou falta de eficiência, vamos ser mais elegantes, você vê falta de eficiência na média gerência também das usinas? Eu vejo que a usina é separada em 3 setores, eles não se conversam. Você tem o setor agrícola, o setor industrial e o comercial. A preocupação do diretor industrial é colocar cana a qualquer custo na esteira, nem que ele precisa buscar cana a 100 quilômetros da base. Isso aumenta significativamente o custo do transporte, mas ele coloca a cana lá. Por outro lado, o diretor industrial quer produzir a qualquer custo também. E aí sobra para a equipe de vendas fazer a venda, mas como é uma commodity, ele não pode, quem define ele não tem influência no preço. Ele não tem influência no preço. Então, essa é uma das razões que, se as usinas, os seus gestores trabalhassem mais integrados e conhecessem o que é custo, o que é planejamento, o que é gestão, nós não estaríamos nessa situação. O que você acha que seria importante e seria necessário para fazer com que essa situação pudesse começar a mudança? Evidentemente que isso é uma questão cultural. Exatamente. Ela vem lá de trás, não é? Ela vem já da época que eram as famílias que controlavam, onde o dono sabia de tudo, de todos. Aí tivemos essa desregulamentação do setor, a chegada das indústrias, do capital estrangeiro. Aqui, onde você está sentado, vários consultores, vários executivos já falaram, repetiram, de que realmente esse pessoal que veio de fora, de cana, conhece muito pouco, se é que conhece. Tem até aqueles que não conhecem. Mas de que maneira, culturalmente, a gente poderia sugerir que esses empresários, os acionistas, que acabam perdendo nesse processo todo, pudessem começar a se preocupar de ter uma gestão mais eficiente? Tem muita gente boa no setor. O Centro de Tecnologia da Copersucar, depois Centro Canavieiro, produziu uma série de profissionais que estão no mercado. E esse pessoal... Desculpa, na verdade, o CTC, já da época da Copersucar, ele foi uma grande universidade formadora de talentos do setor que podem, se deixar essa gestão para esse grupo ao qual você se integra também, nós teríamos hoje um grau de dificuldade muito menor no setor. A tecnologia que nós estamos utilizando hoje foi desenvolvida na década de 80. Eu quero saber agora o que que será desenvolvido para os próximos 20 anos. Então, hoje nós temos que arrumar a casa. Você falou assim, o que precisa fazer? Precisa arregaçar as mangas e tomar a decisão de melhorar a gestão das empresas. Isso o investidor não tem nem um pouco, às vezes não tem nem a noção, aí fica exatamente...
fica baseado naquilo que a mídia fala todos os dias, e nós do Brasil Agro assinamos embaixo, falamos todo dia, faltam políticas públicas ao país, mas você falou no bloco anterior de que não falta só isso, não. Isso por si só não resolve o problema se resolve realmente é com uma gestão mais eficiente e mais eficaz. Sim, você tem usinas que são altamente competitivas. Você pode falar o nome dessas usinas que servem de exemplo? Eu acho isso muito positivo. Para mim é Alta Mogiana. Alta Mogiana. Ok. O grupo da Alta Essa Mogiana, tem noção do custo? Ela tem a noção do custo, ela sabe para onde ela está indo, ela tem um bom resultado. Dos grupos que eu conheço, eu acho que eu conheço a maioria, porque eu estou há 30 anos no setor. A Alta Mogiana é um espelho para o setor. Que bom, eu acho isso altamente positivo quando a gente tem uma referência positiva, né? Evidentemente que devem haver outras também, mas aí não vem ao caso. O importante é destacar quem está na frente. Os balanços de uma Alta Mogiana, por exemplo, são balanços diferentes dos balanços dos outros grupos produtores? Eles são balanços que realmente apresentam o que aconteceu. Tá. O que eu vejo em algumas usinas, por exemplo, eles não colocarem custo de depreciação. E isso abaixa o custo. Abaixa o resultado. Abaixa o resultado. Abaixa o custo, abaixa o resultado. Exatamente. Tá? Então, o que eu vejo, por exemplo, você tem um preparo de solo. Você pode usar um trator de 120 cavalos, mas o cara vai lá e usa o de 180. Isso aumenta o custo significativamente, mas como o trator de 180 está ali, vamos usar esse mesmo, que eu não quero nem saber quanto vai custar. Desculpa, eu vou interromper, eu preciso fazer a pergunta. Aí vem exatamente naquilo que você acabou de falar, que 60% do conhecimento de tecnologia da informação não é usado pelo gestor. Se você tem um controle, você sabe que aquele trator de 140 cavalos está disponível e deveria ser usado e foi usado um 180, alguma coisa indica que está sendo feito isso. Sim, tem essa informação. Tem essa informação. Um outro exemplo prático, eu estava fazendo um custo de tratos culturais. Aí eu olhei lá, estava muito elevado o custo. Aí eu fui ver o que tinha acontecido, o tratorista jogou R$70 mil de insumos a mais dentro de uma área que não era para ser colocado. Por quê? Porque ele não tinha treinamento para isso. Então, você contrata o profissional e dá um trator para ele e manda ele fazer o serviço. Aí ele pegou, jogou adubo à vontade lá e perdeu R$70 mil. Então, se você fechar os dutos que tem nas usinas, com certeza o setor será lucrativo e sustentável. Eu vou chamar mais um rápido intervalo comercial e nós voltamos já com o consultor sênior da PRX, Carlos Araújo. De volta com o TV Brasilagro, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, no estado de São Paulo, o economista e engenheiro Carlos Araújo, que é consultor sênior da PRX. Que mais? Onde é que mais sai dinheiro das usinas que poderia estar revertendo a favor da empresa, a favor do investidor e que não é aproveitado por falta de gestão? O que aconteceu em 2007, por exemplo, com o boom do etanol, foram colocadas variedades não adaptadas aos respectivos ambientes de produção. Então você fez lá teu business plan esperando uma produtividade de 70, 80 toneladas por hectare e aconteceu 50. Não foi porque não choveu, não, porque foi uma decisão errada de plantar uma variedade inadequada. E isso, uma outra questão também, a questão de tratamento térmico. Hoje, poucas usinas utilizam tratamento térmico, que é uma tecnologia desenvolvida no Centro de Tecnologia da Copersucar na década de 80. Hoje, praticamente nenhuma usina utiliza essa metodologia, você fazer o tratamento térmico, preparar seu viveiro de mudas adequado ao seu ambiente de produção
e levá-lo ao teu plantel comercial. Mas as usinas não estão fazendo isso. Então elas pegam qualquer tipo de variedade, vamos plantar e ver o que dá. Você tem se destacado também, aliás, eu fui lhe conhecer através de artigos que você tem publicado e com muita coragem. Não só o seu conhecimento permite isso, mas permite também que você tenha um comprometimento. A gente percebe isso em você tem um comprometimento com o setor, né? Até porque você começou, saiu e voltou. Essa experiência sempre é muito enriquecida, porque você volta com um olhar diferenciado, não é? E um dos seus artigos que até o Brasilagro publicou, e teve houveram muitos comentários, todos eles positivos em cima do assunto, você abordou a questão da retomada do setor sucroenergético. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse artigo que você fez e mostrasse ao telespectador como é que você vê essa retomada. Tá. A minha proposta é você, inicialmente, preparar uma equipe de gestão. Primeiro... Nós estamos falando de usinas, cada unidade industrial. Tá. Definir a tua equipe de gestão. Depois, o que você tem que fazer? Preparar o teu canavial, porque é ali que você vai ganhar o dinheiro. E depois fazer todos os tratos culturais, a colheita e a produção e a venda. Então, eu entendo que se você seguir esses 3 passos, nós conseguiríamos sair dessa crise nos próximos 20 anos. E começaríamos a trabalhar, quer dizer, as usinas começariam a trabalhar conhecendo os seus custos, fazendo suas projeções Exatamente. de resultado, direcionando seus investimentos. Os investimentos, a grosso modo, são investimentos que são baseados também no feeling, na experiência, na expertise ou chutômetro? São baseados muito no oba-oba. Por exemplo, no boom do etanol, foram executados 153 business plan. Eles não tinham custo de produção. Eles pegaram a base da FGV de 1985, atualizaram para 2007 e aí o que aconteceu? Aí muitos projetos deram resultados positivos. Porém, a hora que eles viram que os preços não eram aqueles, os custos não eram aqueles, porque houve aumento de insumos, aumento de mão de obra, aumento de máquinas e equipamentos, e aí das 153, 40 foram executados e acho que 20 estão operando normalmente, com prejuízo. Eu sou formado em administração de empresas e evidentemente que eu tenho uma noção, pelo menos elementar, do que seria uma gestão teórica. Eu não consigo imaginar iniciar uma safra sem ter um planejamento e uma expectativa, uma projeção de resultados. Quando você fala, e você fala com conhecimento de causa, quando você fala que a grande parte das usinas não tem sequer ideia do seu custo de produção, e aí agrava-se essa situação, porque eles não, como você também comentou, o produto final, quer seja energia elétrica, etanol ou açúcar, são commodities. Né? Sim. Nenhum usineiro, nenhum produtor interfere na definição desse preço. Isso deixa uma dúvida muito grande sobre como é que essas indústrias conseguiram chegar até agora. Quer dizer, cambaleantes, é verdade, grande parte delas, mas se isso não houver uma medida imediata para mudar essa cultura, uma cultura predatória, na verdade, esse setor realmente tende a acabar. Eu comecei meu último artigo colocando que nós já fomos os maiores produtores de cacau, de laranja, borracha, café. E perdemos essa oportunidade. E laranja. E podemos perder essa oportunidade de produtor de açúcar, de maior produtor de açúcar. Existem 78 países produtores de açúcar no mundo. Uma pesquisa que eu vi essa semana. Então, tem gente produzindo açúcar a preços competitivos. Então, se nós não tomarmos cuidado,
nós vamos perder essa posição. E esse é o momento de fazer a coisa certa, de arregaçar as mangas e trabalhar e fazer do seu canavial altamente rentável. A academia está atenta a essa situação? Tá. A USP está desenvolvendo, a Exalc USP está desenvolvendo alguns trabalhos interessantes junto com o CTC. A Federal de São Carlos, com a equipe de engenharia de produção, também está desenvolvendo alguns trabalhos ligados a transporte. Então, a academia está acompanhando, sim. Precisamos mais, precisamos mais. Hoje nós estamos colhendo ainda resultados do que o que o Instituto de Açúcar e Álcool desenvolveu e o que o CTC desenvolveu. Então nós precisamos começar uma nova etapa para desenvolver novas tecnologias, canas, variedades de cana transgênica para aumentar a produtividade. Hoje nós precisamos ter uma produtividade de 99 toneladas por hectare para atingir seu ponto de equilíbrio. Hoje nós estamos com 70, nessa safra devemos chegar a 70, 72, até o ano passado era 84. Então, com o aumento de preço dos insumos agrícolas, mão de obra e máquinas e equipamentos, o ponto de equilíbrio era 84 toneladas por hectare. Nós precisamos chegar a 99. Então eu vejo assim, nós vamos precisar de 4 ciclos para chegar em 99 toneladas por hectare. Isso equivale a 20 anos. O nosso horizonte, na sua visão, é que em 20 anos a gente pode mudar completamente a situação do setor. Se tornar efetivamente competitivos, independentes e até mesmo um exportador, um autoexportador de etanol que deve se tornar uma commodity no longo do tempo. A mídia traz, Carlos Araújo, com grande frequência, notícias tipo: grupo de investidor investe cento e poucos milhões de reais, isso há 2 semanas, em uma unidade de campos de Goitacás, no Rio de Janeiro. Vamos retomar, o governo fluminense concedeu benefícios para a produção de etanol. Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro pode ter o equilíbrio na sua produção de etanol, já que importa etanol. Há 3 semanas saiu uma notícia: o governo do Ceará está estimulando a retomada de uma usina no interior que quebrou, e inclusive um grupo da Única, da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, que representa 80% da produção do Centro-Sul, mandou técnicos lá para o Ceará para averiguarem, aferirem o interesse de investirem numa usina no Ceará. E aí vem outra notícia de 3 semanas atrás. Uma usina no Acre, ela vai começar a safra, vai tentar melhorar a sua produtividade, mas há dificuldades ainda. E aí a gente pega os seus 30 e poucos anos de conhecimento, pega a minha experiência de jornalista cobrindo o setor, a gente sabe que o Rio de Janeiro não tem jeito de ir. A gente sabe que o Ceará não tem jeito de ir. A gente sabe que no Acre não tem jeito de ir. Quer dizer, está delimitada a área geográfica para a produção de cana no Brasil. Ela está delimitada. E aí tem uma quarta notícia que é pior ainda, né? Discute-se novamente plantio de cana na Amazônia. Sim. Aí fala assim, mas é só na Amazônia, é legal. Mas vira uma discussão do óbvio e daquilo que a gente sabe que não vai a lugar nenhum, né? Quer dizer, quem conhece minimamente cana sabe que não dá para plantar cana na Amazônia, né? Não tem jeito. Como é que você enxerga essa... Talvez a falta de informação melhor dos produtores faça com que se criem essas ondas e permitam que surjam esses devaneios? Então, na realidade, quem está financiando isso é o BNDES. E quem vai pagar essa conta? É o povo brasileiro, né? Então, todos nós sabemos, nessas 4 questões que você colocou, que é totalmente inviável economicamente. Mas vai lá, o BNDES põe dinheiro, como ele colocou dinheiro em algumas usinas no estado de São Paulo,
para fazer algumas fusões. E quem vai pagar essa conta? A minha pergunta fala, quem vai pagar essa conta? Porque é uma conta impagável. A gente sabe quem paga. Eu vou chamar mais um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já já com o consultor sênior, economista, engenheiro, Carlos Araújo. De volta com o TV Brasileiro, recebendo hoje com muita alegria, com muito entusiasmo, o engenheiro e também economista e consultor sênior da PRX, Carlos Araújo. Carlos Araújo, que está dando uma demonstração de conhecimento do setor, uma demonstração de muita coragem e dando uma demonstração, usando a experiência dele para mostrar o que precisa ser feito para dar uma virada aqui. Quer dizer, não há mais como ficar lastimando e culpando somente ao governo, que deve implementar políticas públicas aí ao setor, mas cabe também aos empresários, aos executivos, aos gerentes das nossas usinas, melhorarem um pouquinho melhor, darem um pouquinho melhor de si, buscarem mais informações, se formarem melhor, né, terem mais informações para poderem começar a produzir com produtividade, para que as suas unidades não fechem. Você vê, eu perguntei para você sobre a academia, você falou que a academia acompanha, sim, ela está sensível a isso. Por parte do governo federal, dos governos estaduais, você percebe também sensibilidade e conhecimento desse grau de problemas? Não têm esse conhecimento. Eles têm uma visão mais macro. O Instituto de Economia Agrícola está fazendo um trabalho de custo, mas é muito macro, e nós precisamos resolver o problema de microeconomia que são nas usinas, né? O que nós estamos fazendo é o treinamento de gestores. Por 7 anos nós estamos fazendo seminários, fóruns, para trazer novas técnicas de gestão, para melhorar essa qualidade e tornar o setor mais competitivo e um Brasil melhor. Uma questão que passa a ser um pouquinho emblemática é a seguinte: se o produtor, o executivo contratado, o profissional que é pago para dirigir uma usina, ele não tem 60% da informação que lhe é transmitida pela tecnologia, pela TI, pelo sistema de TI, hardware e software da usina. Se ele não tem essa noção de mercado, essa sensibilidade e fica acuado e fica naquela carona, né, desses exemplos que eu acabei de falando, usina no Ceará, no Rio de Janeiro, usina no Acre, na Amazônia, vamos começar a produzir cana e a única manda um grupo de técnicos dela lá para o Ceará para verificar se aquilo é possível, não precisa mandar para eles, a gente sabe que não é possível, né? Como é que você enxerga o futuro do setor se nada for feito, quer dizer, se nada daquilo que você está defendendo seja implementado de fato e de direito? Claro, não precisa ser nenhum vidente para dizer, vai quebrar o setor, como está quebrando, como 1/3 das usinas já quebraram. Tem um outro terço que está caminhando para isso, né? Como é que você vê, você fala em 20 anos é possível mudar isso? Em cana nada é rápido também, nós temos essa noção, né? Quer dizer, cana, eu vou montar uma usina, vamos para os projetos e licenciamento ambiental e vamos indo e tal, é 5 anos, né? 5 anos para a gente começar num ponto de equilíbrio. Mas como é que você vê o futuro do setor se nada for feito? De uma maneira muito clara, da maneira como você está falando desde o começo do programa. O que aconteceu com o café por um período, o que aconteceu com a borracha, o que aconteceu com a laranja, né? Então, nós deixaremos de ser o maior produtor de açúcar. Então aí nós vamos ter que importar açúcar. Esse ano nós importamos açúcar. Em 50 anos, pela primeira vez, nós precisamos importar açúcar dos Estados Unidos. Açúcar ou etanol? Açúcar. Etanol também, mas açúcar. Então, isso já aconteceu e pode acontecer outras vezes. Agora, imaginar o Brasil com o potencial agrícola que tem, um potencial que tem 40% do PIB, pode chegar a 40% do PIB nacional, o agronegócio, importar açúcar dos Estados Unidos, isso é um absurdo. Então, cabe aos executivos, aos empresários do setor, arregaçarem as mangas e partir para uma gestão eficiente e eficaz. O que tem que fazer? Fazer certas coisas. Não tem milagre.
Se você não plantar na época certa, se você não plantar a variedade certa, se você não colher no tempo certo, você está quebrado. O fato da vinda desses investidores estrangeiros para o Brasil, na sua opinião, foi um ponto positivo para o setor? Foi um ponto positivo, mas ainda não atingiu o ponto necessário de melhoria, de levar a qualidade de gestão para os demais setores. Então, ainda nessas usinas, eles compraram muito gato por lebre, em primeiro lugar. E trouxeram apenas recursos. Trouxeram recursos. Eles não trouxeram... Trouxeram recursos parciais, porque a outra parte veio do BNDES. E aí teve usina que comprou 2 usinas e recebeu uma. Então, estes gestores das multinacionais, eles são gestores com experiência em trade, com expectativa de ganhos no curto prazo. Você não tem ganhos no curto prazo na cana-de-açúcar. Você precisa de 1 ciclo, 2 ciclos, para você ter o retorno desejado. Nós temos um caso típico que confirma exatamente isso que você acabou de falar agora. Envolve um ex-ministro, Antônio Cabreira, ex-ministro da Agricultura, e a ADM, que é a maior empresa de commodities agrícolas do mundo. E a ADM desenvolveu, junto com o ministro Antônio Cabreira, ele nos deu uma entrevista, fomos a Rio Preto conversar com ele nos gravou, tem um depoimento gravado dele, um programa inteiro com ele. E ele falou exatamente isso. Ele se associou à ADM para a construção de várias usinas, chegaram a construir uma usina. E a visão dos executivos e dos gestores da ADM norte-americana era de que produzir etanol e açúcar e bioeletricidade significaria, a partir de cana, seria a mesma coisa como soja, como milho nos Estados Unidos, desculpa, como milho. E que o relacionamento com o fornecedor de cana não precisaria existir, porque contaria que o fornecedor de cana jogaria na ponta da esteira a sua cana e daí o resto faria como faz. Você compra um milho, um leilão, o milho transporte, você põe seu custo de frete, põe lá. Essa sociedade não vingou. Ela está, inclusive, sob uma arbitragem internacional e o projeto parou. Quer dizer, há uma usina andando ainda, mas não se sabe que fim vai, as outras não foram erguidas. Nós estamos falando de uma ADM, não estamos falando de uma companhiazinha pequena, estrangeira aqui. Então, realmente, eles vieram para o Brasil sem nenhuma noção. É incompreensível isso. É incompreensível isso, mas é fato, é real. Evidentemente que esse mesmo desconhecimento, o Dr. Marcos Landel, que é diretor do IAC, do Instituto Agronômico, diretor de cana-de-açúcar do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, ele falou isso. A grosso modo, todos os investidores internacionais que vieram não tinham a mínima condição de conhecimento da cana-de-açúcar, que é uma matéria-prima. E como você falou há pouco mesmo, essencial no processo de produção industrial. O setor sucrocoleiro, você tem o seu ganho na área agrícola. 70% dos seus custos de produção estão ali. Depois você tem 20% aproximadamente na área industrial e 10% no comercial e administrativo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que administrar muito bem esses 70%. E hoje você vê caminhões andando por aí consumindo combustível, andando vazio dentro das usinas, tratores parados, você não tem um estoque eficiente. Por exemplo, a compra de insumos, as usinas vão comprar insumos basicamente quando está começando o uso da necessidade, quando eles poderiam comprar antes. Agora a demanda está muito alta. Então, havendo demanda, a oferta não cobre, o preço sobe. E eles pagam lá em cima o preço dos insumos. Então, falta planejamento. Falta uma estrutura simples de custo padrão. Uma estrutura simples de custo padrão. Não é nada sofisticado. Todo mundo sabe quantos quilômetros tem daqui a São Paulo, quanto você vai gastar de combustível daqui a São Paulo. Você tem um padrão. Se você saiu daquele padrão,
alguma coisa está errada. Ou eu dirigi errado, ou pisei demais, ou meu carro está com algum problema. Não precisa nem sofisticar. Nossas esposas em casa, elas sabem fazer isso com muita eficiência. Exatamente. Elas sabem direitinho. Então, e o orçamento, a renda que vem, ela tem que servir chegar até o último dia do mês, né? Sim. Uma última perguntinha. Esse dólar alto, ele beneficia ao produtor de cana? O produtor em si, não. Né? Mas, porque ele paga, inclusive, insumos mais caros. Porque né? ele vai pagar insumos mais caros. Certo. Mas a usina pode fazer um hedge, né? Tá. Ela faz um hedge, então ela tem possibilidade de minimizar o risco e ter ganhos potenciais nisso daí. Você acha que o fornecedor de cana tem um bom papel? Eu digo aquele fornecedor independente, que são 80 mil no Brasil. Ele tem um papel a cumprir nesse novo modelo que você enxerga aqui à frente? Eu acredito muito... Porque você conhece cana, né? Esse conhece a cana. Eu acredito muito no produtor agrícola. Eu acho que falta uma política das cooperativas, das associações, passar mais informações. Eu fiz um trabalho de custo padrão específico para o produtor. Não é uma tese de doutorado. Para ele entender que ele precisa plantar no mínimo, por exemplo, colher 50 toneladas para ele ter o lucro. Abaixo daquilo ele vai perder dinheiro. Coisas bem simples para ele entender e administrar bem o negócio dele, né? Eu falei que era a última pergunta, mas aquela foi antepenúltima, a última vem agora. A indústria de bens de capital que desenvolveu tecnologia, as Dedines, você inclusive trabalhou na Dedine, essa indústria, do jeito que ela anda, com 70% de ociosidade, o caso da Dedine, aqui em Sertãozinho, uma média de 60% de ociosidade, essa indústria tem futuro? Ela tem futuro, mas ela tem que investir em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil tem que investir em pesquisa e desenvolvimento. Na década de 80, o Centro de Tecnologia da Copersucar investiu 70 milhões de dólares ano para ter tecnologia. Que essa tecnologia que colocou o Brasil onde está hoje, não é? Que colocou o Brasil que está hoje. Que é produção de coenergia, de bioeletricidade, que é produção de etanol. Exatamente. E eu vejo um Dedine investindo nisso também, através de parcerias internacionais. Eu acho que isso é possível, sim, as indústrias de bens de capital saírem dessa situação complicada. Carlos Araújo, muito obrigado pela sua participação. Fica aberto o convite desde já, que não, é a primeira, mas de uma série de outras. Aí, na medida que você tiver novos estudos, artigos seus, você está assumindo um compromisso comigo, que muito me honra. Seus artigos a gente publica no Brasilagro, né? E sempre que puder passar aqui, ou também não puder passar, tiver alguma sugestão nova, a gente faz de procurar onde você estiver. Nossa casa em Piracicaba também está aberta. Muito obrigado. Para vocês e vamos em frente, que temos que arregaçar as mangas e trabalhar. Com certeza. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com um novo entrevistado. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.